Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, primeiro vídeo do ano por aqui e hoje eu decidi mostrar pra vocês o que é que eu tenho no meu setup de produtividade. Ou o que que eu vou ter, né? Porque agora tá vazio. Acho que pelo menos uma vez por ano eu tento dar uma reorganizada nas coisas por aqui e é justamente isso que eu vou fazer hoje. E eu resolvi aproveitar esse momento pra mostrar o que é que eu tenho, o que é que eu uso por aqui. O meu setup serve pra basicamente duas coisas: fazer home office, trabalhar de casa de vez em quando e, claro, editar os vídeos aqui do canal. Então, sem mais enrolações, bora começar. Acho que a base do setup acaba sendo mesmo a mesa. E essa mesa eu acabei fazendo juntando duas coisas completamente diferentes. A base dela aqui é de uma marca chamada FlexiSpot. Eu não conheço muito da marca. Eu tava procurando no Google opções boas e baratas e acabei caindo na FlexiSpot. Por enquanto não tenho nenhum tipo de reclamação. Uso essa mesa já fazem uns 2 anos talvez e ela continua sólida, continua funcional. E é uma base regulável. Aqui eu tenho uma manivela onde eu posso girar e eu posso fazer a mesa ficar mais alta ou mais baixa. Para, por exemplo, se eu precisar trabalhar de pé. Confesso que eu não uso muito. Justamente por isso eu acabei pegando a opção de manivela. A opção com motorzinho para subir e descer ia ser muito mais cara e como eu não costumo usar tanto assim, para mim a de manivela tá suficiente. Tem aguentado o peso, tem aguentado tudo o que precisa. E para fazer a parte de cima da mesa aqui, eu acabei pegando um tampo de cozinha do IKEA. Eu sei que é um tampo de cozinha padrão, a profundidade dele não é tão grande assim, mas tem sido suficiente. E a decisão de ter pego esse tampo de cozinha e não, de verdade, a parte de cima de uma mesa normal, foi justamente porque ele é bem grosso e ele acaba aguentando bastante peso sem acabar dobrando. Acabei de medir para confirmar e tem 1,86 por 63,5 de profundidade, o que me deixa com uma mesa relativamente grande. Não tão profundo assim, mas o tamanho é suficiente. E aqui eu já acabei deixando o braço que eu uso para segurar o monitor montado, porque eu não tenho nenhuma intenção de tirar do lugar, de inverter ou de mudar. A posição aí tá excelente. Eu acabei fazendo os cálculos quando eu instalei para tentar entender onde ficaria o meio do braço, e o meio do braço tá exatamente no meio da mesa. Então não precisa ajustar nada. Esse daqui é um braço de monitor genérico, não é de nenhuma marca famosa, não é de nenhuma coisa super high-tech, mas tem me servido bem. Usando o braço eu consigo regular bem a posição onde eu quero que o monitor fique, então é bem cômodo. E como tá tudo desmontado, eu vou mostrando o que eu uso e vou aproveitando para montar aqui atrás. Agora é hora de começar com o monitor. Talvez é a coisa mais complicada de montar sozinho aqui. Mas o Chuchu tá dormindo, eu não vou incomodar ela hoje. Agora sim, já com o monitor aqui atrás. Esse monitor que eu uso é um Dell de 49 polegadas, ultra wide. Ele tem essa proporção diferente, onde ele é bem mais horizontal do que vertical. É uma peça única, mas o tamanho é equivalente a 2 monitores de 22 polegadas. Se, por exemplo, a gente dividir aqui no meio, dá certinho um monitor de 22 polegadas aqui e outro aqui do lado. Eu acho que dá pra perceber no vídeo, ele é levemente curvo também, o que acaba ajudando a cansar um pouco menos quando você vai usar o computador por muito tempo. Por ele ser curvado, você meio que encurta um pouquinho as distâncias de uma lateral a outra e aí dói menos o pescoço de ficar virando pra cá e pra lá por muito tempo. O que eu gosto bastante de usar esse braço para sustentar o monitor é que não ficam muitos cabos aparecendo aqui. Os cabos de alimentação de energia, cabo USB, todas essas coisas nada, passa aqui por dentro do próprio braço. E outra vantagem de montar o monitor no braço é que ele poupa muito espaço na mesa também. E dá pra deixar o monitor bem pertinho da parede também, o que é bom, porque se usar a base do monitor, eu acho que ele ficaria mais ou menos quase na metade da mesa. Então me salva muito espaço. Até porque a minha mesa é relativamente curtinha, né? Com 63 centímetros assim. Geralmente as mesas de escritório têm 80, 90. Então qualquer espaço que eu conseguir salvar aqui pra mim é muito bom. E esse braço de monitor, como eu comentei, é bom. Eu consigo regular o monitor mais pra cá, mais pra lá. Às vezes virar alguma coisa pra quando eu quero mostrar algum tipo de vídeo pro Chuchu. Mas ele não dá conta do peso do monitor. Então eu consigo regular o monitor para direita, para esquerda, inclinar ele para cá, inclinar ele para lá, mas se eu precisar por algum motivo deixar ele mais alto, a mola não dá conta. O peso do monitor abaixa o braço. E mesmo regulando a mola do braço no máximo, ela não dá conta de segurar o monitor mais alto. Se eu colocar mais alto, ele volta. Mas outra vez, pro meu uso, tá excelente. Talvez no futuro trocar para um braço que dê conta de regular o monitor na vertical também, mas por enquanto tá bom. Então bora seguir pro próximo item. E agora eu preciso mostrar os próximos itens juntos, que os cabos deles estão amarradinhos, juntinhos aqui. Os próximos itens são uma webcam e uma luz de monitor. Eu uso como webcam essa Logitech C920, se eu não tô enganado. Ela não é incrível, mas é bem melhor do que a câmera do notebook. E por conta de como eu organizo o setup aqui, o notebook geralmente fica fechado. Se eu não tiver uma webcam externa, eu não consigo participar de algumas reuniões. Vocês vão ver daqui a pouco. E uma coisa que eu não sabia o quão útil era é a luz de monitor. Isso aqui é incrível. Para trabalhar quando não tem muita luz, para trabalhar quando tá escuro, ajuda muito. Eu vou montar aqui e vocês vão entender como é que esse negocinho aqui funciona. Na verdade, eu vou ter que mostrar daqui a pouquinho, porque eu preciso montar mais algumas coisas para que tudo funcione como deveria funcionar. Falta alguma coisa de alimentação de energia no monitor que daqui a pouco vai funcionar. Bora pro próximo item, que é isso aqui. Isso daqui é uma docking station, é uma da Dell WD-25.
negócio assim. E isso aqui é basicamente como se fosse uma fonte, o carregador, a tomada do computador, e que te permite conectar vários outros dispositivos no computador através de só um cabo USB. Na parte da frente da Docking Station tem aqui 2 entradas USB e na parte de trás tem um monte de coisa. Tem todas essas portas disponíveis aqui para conectar vários dispositivos no computador. Tudo através de só um cabo USB. É mágico. Bora colocar ali na mesa. Agora que os equipamentos básicos já estão tudo no lugar, é hora de começar a montar o restante das coisas. E alguns periféricos bem importantes, como mouse e teclado, ficam em cima disso aqui. Isso aqui é um mousepad bem grande. Eu acho que ele tem 90 centímetros, talvez. Me lembro muito bem. Isso é basicamente um mousepad bem confortável, feito de, sei lá, feltro, um material de paninho, que geralmente só fica ali em cima da mesa. É de longe a coisa mais fácil de instalar. É só por aí. O meu mouse do dia a dia é esse aqui. É um Logitech MX Master 3. Não é a versão silenciosa. Dá pra ouvir bem o clique. Existe uma versão silenciosa, até esse que tem um S no final, onde o barulho do clique do mouse é bem baixinho. Quase não dá pra escutar. Esse aqui é a versão normal. Não me incomoda clique de mouse, não me incomoda muito esses barulhos, então funciona bem. E eu uso esse mouse sempre conectado através do dongle, do conectorzinho USB. Eu tenho algumas vantagens por ter a Docking Station, que por exemplo, se eu preciso trocar de computador, eu só troco USB e tudo vai junto. Mouse, teclado, monitor, tudo troca. Então é muito mais cômodo só deixar conectado pelo dongle USB. De vez em quando tem algum tipo de probleminha, parece que perde a conexão, não sei, mas tem me funcionado bem. É um mouse bem ergonômico, funciona muito bem pro dia a dia, para horas de computador sem nenhum tipo de dor na mão, dor no pulso. É bom, pelo menos pra mim, funciona, me agrada bastante. E seguindo com os periféricos, o teclado que eu uso é esse aqui. É um NuFi Air 75. Esse 75 quer dizer que ele tem 75% de um teclado cheio. Por exemplo, eu não tenho nesse teclado aqui aquela parte de números para digitar. É um teclado bem compacto. Eu gosto muito desse teclado. Ele já tem uns 2 anos e meio, 3 anos talvez, mas ele é muito bom. A vida útil da bateria serve funcionando normal. Ele carrega por USB também. E para o que eu preciso usar, funciona bem. Aqui em casa, eu e o Chuchu usamos muito o nosso setup para fazer a edição dos vídeos. E justamente por temas de conseguir regular bem o som dos vídeos, a gente decidiu comprar uma caixinha de som muito boa, um monitor de áudio. O que a gente usa aqui em casa são esses aqui. São os Edifier MR3. São monitores de áudio excelentes e baratos também. Até porque quando o assunto é monitor de áudio, o preço vai só subindo, sem limites, quase. É um monitor de áudio excelente, que pode funcionar por Bluetooth, como eu uso aqui, ou pode funcionar também cabeado. E no próprio monitor de áudio você consegue mexer um pouquinho com equalização também, com esses botõezinhos aqui atrás. E como dá pra ver, a gente aqui em casa usa com o equalizador no 0, no neutro, pra gente ter a experiência real de como é que vocês vão escutar os áudios dos vídeos que a gente edita. Facilita um pouco. E os monitores de áudio são montados aqui na mesa usando esses suportes. Assim eles ficam num ângulo bom, sempre apontados, direcionados pra gente. E esse suporte aqui também tem um pouquinho de absorção de ruído, de absorção de vibração. Então se você bater na mesa, por exemplo, não gera nenhum tipo de distorção sonora. É um suporte simplesinho. Eu acho que de marca genérica também. Comprei na Amazon por, sei lá, 10 euros. Nem isso. É branquinho pra combinar com a caixinha. Bora colocar ali na mesa. Não por questão de necessidade, mas talvez por capricho ou preguiça. Eu também tenho um carregador de celular. Esse carregador é um carregador de indução, daqueles que você só coloca o celular em cima e o celular carrega. Eu tava procurando por um carregador fácil de usar, é só colocar o celular em cima e deixar ali. Que fosse bonito, que combinasse com a mesa, pra não ficar um negócio completamente diferente. E eu acabei achando essa marca da Eslovênia. São 2 irmãos que fazem uns trabalhos com madeira e eles fazem isso aqui. Resolvi comprar, não tenho nenhuma reclamação. E pra usar, você só precisa conectar esse cabo USB aqui a, sei lá, qualquer tipo de carregador normal de celular. E funciona, vai ali pra mesa. E como eu comentei antes, o meu computador geralmente fica fechado, mas ele não fica fechado em qualquer canto da mesa, porque eu tento ser uma pessoa organizada, às vezes. O computador fica nesse suportezinho de madeira, que é inclusive da mesma marca do carregador que eu acabei de mostrar. É mais ou menos, você só encaixa aqui e pronto. O computador fica de pezinho no cantinho, sem incomodar. E por falar em computador, esse daqui é o meu, pessoal. É um laptop ou um notebook da Dell, da linha Precision. Se eu não tô enganado, a linha Precision é alguma coisa feita para computação gráfica, que serve bem para você trabalhar com modelagem 3D. Fazendo, tipo, esses desenhos técnicos, desenhos de coisa em AutoCAD. Não serve mesmo pra jogar, mas pra tudo que eu preciso serve, então tá excelente. E geralmente ele fica de pezinho aqui no canto, usando aquele suporte de madeira. E aí é só conectar tudo que tá aqui na mesa nele, através de um único cabo USB, por conta da Docking Station. O que acaba sendo extremamente cômodo, porque de vez em quando eu preciso trabalhar aqui de casa, e aí eu uso o computador do trabalho, e eu só preciso tirar
o cabo USB dali e conectar aqui. E tá tudo pronto para uso. E para poder usar o computador do trabalho, eu costumo usar esse suporte de computador extremamente genérico também. Nada chique, mas funciona muito bem. E aí o computador fica nesse suporte. Como eu comentei, é extremamente cômodo, porque se eu precisar tirar o meu computador pessoal e usar o meu computador do trabalho, eu só preciso tirar esse cabo daqui e conectar ele diretamente aqui no computador. E assim já está tudo funcionando nesse computador aqui. E para encerrar, eu tenho duas coisas bem úteis, que são esse teclado numérico. É um tecladinho super simples, que cumpre a função que é digitar números. Eu não tenho, por exemplo, esse tecladinho de números no meu teclado principal. Se de vez em quando eu preciso, por algum motivo, digitar números, para não precisar ficar digitando de 1 até 9 naquela barrinha superior, que às vezes é complicado, eu uso isso aqui. E esse tecladinho fica sempre aqui, em algum cantinho da mesa, nesse suportezinho aqui. Quando eu precisar, é só ligar ele e usar. Eu realmente não uso muito, mas quando precisa tá sempre ali. E provavelmente a última coisa é o fone de ouvido. E o fone de ouvido é um super simples, da marca Jabra, e é esses que tem um código no modelo, é HSC016. Às vezes o Chuchu tá aqui na sala jogando ou assistindo alguma coisa enquanto eu tô editando o vídeo. Então para conseguir escutar bem e para atrapalhar menos ela, eu uso esse fone. E eu também posso usar esse fone para fazer algum tipo de reunião de trabalho, às vezes, quando eu trabalho aqui de casa. E esse fone fica sempre penduradinho num gancho que eu tenho embaixo da mesa. É super cômodo, não toma nenhum espaço, não incomoda nada. E o cabo dele é bem grande. Como eu não preciso de tanto cabo assim, eu enrolo os cabos. E eu prendo com esse negocinho de prender pão. E acaba sendo bastante cômodo até para guardar, justamente porque eu tenho um gancho embaixo da mesa, então é só enroscar os cabos, colocar o fone e acabou. E eu tenho alguns enfeites que acabam sendo funcionais, mas são enfeites na mesa também. Que são, por exemplo, esses quadradinhos de madeira, que são inclusive da mesma marca do suporte do computador e do carregador. Isso daqui serve, por exemplo, para se eu estiver tomando um café ou tomando alguma coisa enquanto eu tô na mesa, eu apoiar o copo ou a xícara aqui e evitar com que fique aquelas marcas de copo na madeira da mesa. E o outro enfeite é isso aqui. É um globinho, uma lanterna, com uma galáxia. Isso aqui é só enfeite mesmo. Dá pra ligar a luz e tal, mas eu não uso como lanterna. Geralmente eu uso o computador ou pra editar os vídeos do canal, ou pra trabalhar de casa, de vez em quando. E são coisas que consomem bastante tempo, passa bastante tempo quando tá sentado por ali. Então é bom tentar cuidar um pouquinho com ergonomia também. E pra isso a gente usa um suporte de pé do IKEA, super baratinho, e tem sido uma das melhores coisas que a gente tem ali na mesa. É bem fácil de usar, ele é reclinável também, então é bem fácil de ajustar a posição do pé para que fique mais confortável. É levinho, então se precisar arrastar daqui para lá, é fácil também. Não é nada chique, não é nada muito complicado, é só uma basezinha de plástico móvel. E o conforto e o benefício por ter isso daqui é muito grande, é realmente bom de usar. E a cadeira que a gente usa para ficar aqui no computador é um tipo de poltrona do IKEA. Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é a cadeira, a poltrona que a gente usa. Eu acho que esse é o único item que não tá tão bom assim, porque ela é uma poltrona mais para você sentar relaxado e não para você sentar para trabalhar, por exemplo. Acho que dá para ver aqui que, por exemplo, o encosto dela é bem para trás. Então uma coisa que a gente costuma fazer quando vai ficar bastante tempo aqui é colocar algumas almofadas para dar um pouco mais de suporte nas costas. Ela é bem confortável, mas eu acho que ela não é ideal para trabalho. Quem sabe mais pra frente a gente acabe comprando uma cadeira de escritório mesmo, para sentar com um pouco mais de suporte, para sentar de uma maneira um pouco mais ergonômica, porque com certeza ajuda bastante. Porque com certeza para sessões longas essa daqui não é ideal, mas é o que a gente tem, por enquanto. E aqui dos dois lados da mesa existem outros dois móveis que são coisas de suporte. Não fazem parte oficial do setup de computador, mas de certa forma a gente usa bastante. Esse móvelzinho escuro aqui a gente usa para guardar alguns cabos e até alguns outros dispositivos eletrônicos, HD, coisas no geral que a gente precisa. Coisa de dia a dia que pode ou não ser usado enquanto a gente tá aqui. Eu particularmente não gosto tanto, mas é útil. É ali em cima dele que fica a mesa de desenho do Chuchu, que a gente acaba às vezes usando quando a gente precisa desenhar alguma coisa no computador ou quando a gente precisa fazer um ajuste bem controlado, bem fininho disso. Ela tem essa canetinha aqui, que serve mais ou menos como mouse, então você consegue desenhar as coisas aqui e ver na tela do computador. Isso aqui é do Chuchu, mas de vez em quando eu empresto dela. E esse outro móvel que fica aqui do lado, o branquinho, é um carrinho do IKEA. E a gente usa ele para guardar coisas, principalmente as coisas de gravação. Câmera fica ali, drone, microfone, tudo que a gente precisa usar para gravar tá sempre aqui. O que acaba sendo bem útil, porque às vezes a gente pode transportar tudo de uma vez só, seja pro quarto, pra cozinha, pra sacada, sem precisar ficar indo e voltando várias vezes. Agora que já tá tudo ligado, eu consigo fazer funcionar a luzinha do monitor. E geralmente eu uso ela pra quando não tem muita luz. Agora eu tô com a luz ligada aqui, então por isso que dá pra ver as coisas bem. Mas, por exemplo, se eu quero mexer no computador à noite,
ou se durante o dia eu ainda tô trabalhando e o dia já escureceu, é só ligar ela e continuar trabalhando, enxergando as coisas. O Chuchu vai me ajudar aqui desligando a luz agora para mostrar como é que fica a mesa com a luzinha ligada. Para ligar a luzinha, é só encostar na parte de cima dela aqui e a luz fica bem focada na mesa. Tem inclusive alguns níveis para regular, dá para deixar bem mais forte ou bem mais fraca. E assim você consegue enxergar fácil o teclado, ver quais são os botões que precisa apertar, ou até se precisar conectar algum cabo nos dispositivos aqui, é bem fácil. E aqui embaixo da mesa eu uso essa cestinha do IKEA para organização de todos os cabos. Eu detesto ver cabo solto, ficar enroscando, prendendo no pé, derrubando coisa. Acho péssimo isso. E para organizar tudo eu só prendi essa cestinha aqui com alguns parafusos e tento amarrar a maioria dos cabos que eu consigo com essas fitas Hellermans. É esse tipo de fitinha de plástico que você consegue só passar os fios aqui por dentro. E assim você consegue enroscar e prender o fio em qualquer cantinho, em qualquer lugar. E o fio fica sempre bem preso. Para ter uma noção de como é que ficou, eu tentei organizar o máximo dos cabos nessa cestinha, prendendo tudo com essas fitas. Ficou um pouquinho de bagunça aqui, mas não é nada que incomoda. E uma coisa que é bem legal também é esse tipo de serpentina, nem sei o nome disso aqui, onde você consegue passar os cabos todos aqui por dentro dessa estrutura. Aqui dentro tem, por exemplo, o cabo de internet, o cabo de energia, o cabo de eletricidade. Dessa maneira também fica tudo bem organizadinho. E quando a mesa sobe, os fios sobem junto, porque isso aqui é flexível, né? Então os fios sobem junto com a mesa e não tem perigo de sair derrubando coisa. Então esse é o nosso setup de produtividade de trabalho que a gente vai utilizar nesse ano. E a gente espera também poder utilizar esse setup para gravar e editar muitos vídeos aqui pro canal nesse ano também. E se você viu o vídeo até aqui, deixa um like e deixa um comentário legal aqui também. Vamos conversar sobre esse setup. Se você tiver alguma dúvida ou se você tiver até alguma sugestão de como deixar isso ainda melhor, escreve aqui e bora conversar. E como sempre, a gente se vê na próxima. Tchau!